Seja Deus louvado. Vamos permanecer neste clima de adoração, orando e intercedendo ao Senhor, e nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Havia no meu coração há muito tempo o desejo de trazer o pastor Joanilson aqui em Brumado, e decidimos em reunião que os pregadores, nós convidaríamos pastores que por aqui passaram. Na maioria deles, pastores já, dois deles que nós recebemos na segunda e ontem, jubilados, ambos com 86 anos. Vamos receber mais dois pastores da minha geração e mais da geração como a do pastor Zé Rodrigues. Mas Joanilson vem como pastor dessa nova geração, sinal de que tivemos pastores que deram a vida, que desenvolveram grandes trabalhos, e a igreja, como se renova e vai gerando, vai influenciando gerações. Deus levanta Joanilson como representante para nós hoje aqui da nova geração de pastores, para entregar a palavra de Deus ao nosso coração. Os irmãos recebem o servo de Deus com alegria, podem dizer amém? Amém! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela grata satisfação, pela honra de poder pregar na festividade dos 60 anos da Assembleia de Deus aqui nesta cidade. Me sinto muito privilegiado. Quero, nesse momento, agradecer ao pastor Ivan. Eu olhei o banner e vi lá os pastores e me senti muito honrado, né? Vi também o outdoor, vi meu nome lá entre esses pastores. Muito obrigado, meu pastor. Que Deus lhe recompense. Estou muito feliz. Quero falar da minha alegria de estar revendo aqui o pastor Isaac e sua família, uma alegria muito grande, e falar da minha alegria de estar com todos estes abnegados servos de Deus. É um prazer muito grande. Amém? Glória a Jesus. A minha esposa não pôde estar comigo por conta da escola das nossas filhas, mas pediu que eu transmitisse o Senhor para todos vocês. Quero convidá-los para abrir a Bíblia Sagrada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós iremos ler a partir do verso de número 16. Glória a Deus. Pastor Ivan, eu estive um mês e meio aproximadamente em um lugar chamado Núcleo 1, lá no município de Urandi, e eu achei um lugar muito longe, né? E aí eu disse, rapaz, mas que lugar longe, quem foi que veio abrir a Assembleia de Deus aqui? E eles disseram, Assembleia de Deus de Brumado. Aleluia! Que bom, né? Estou dando esse testemunho aqui, fiquei muito feliz, porque é muito distante daqui. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, quem achou pode dizer amém. Amém.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar, meditar com a amada igreja nesta noite sobre o tema 3 verdades sobre o arrebatamento da igreja. Vamos falar sobre 3 verdades em relação ao arrebatamento da igreja. Eu escolhi esse texto para iniciar a nossa fala, porque o autor desse texto narra o mal-entendido que Paulo está desfazendo na igreja de Tessalônica. Quando nós estudamos e procuramos entender o motivo que levou Paulo a escrever essas palavras, nós aprendemos que aqui tudo indica a igreja de Tessalônica já tinha ouvido a mensagem do arrebatamento, mas eles não compreenderam direito toda a dinâmica sobre essa doutrina tão maravilhosa, pois é dito na história que eles achavam que todos os crentes precisariam estar vivos na ocasião do arrebatamento da igreja, por acreditar que o arrebatamento seria já naqueles dias. Com o tempo foi passando e Jesus não voltou naqueles dias, naturalmente, alguns irmãos começaram a morrer, a partir para a eternidade. E diz a história que eles se desesperavam muito, porque eles pensavam que aquele crente tinha perdido o direito do arrebatamento e da salvação, por não ter permanecido vivo até a ocasião do arrebatamento da igreja. Paulo, então, para desfazer esse mal entendimento teológico, ele escreve essa parte da carta, a partir do versículo de número 13, dedicando em ensinar aquela igreja toda a dinâmica em torno do arrebatamento dos crentes. Ele fala sobre a ressurreição dos que morrem em Cristo, e ele deixa muito claro que a ressurreição dos crentes só será possível por causa da ressurreição primária de Jesus. E aí, quando nós chegamos principalmente nos versos 16 e 17, e muito especialmente no verso de número 17, ele faz menção dessa palavra que não é muito comum, apesar da sua doutrina estar na Bíblia por várias vezes, mas o termo arrebatamento não é um termo muito comum de se encontrar na Bíblia. E ele cita no versículo 17, dizendo que depois nós, os que ficarmos vivos após a ressurreição dos mortos em Cristo, seremos juntamente arrebatados ao encontro de Jesus nos ares.
E aí ele encerra falando no verso de número 18: já que estamos entendidos, já que foi desfeito o mal entendido, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, quando nós procuramos entender a mensagem do arrebatamento na Bíblia Sagrada, nós encontramos que essa mensagem é uma mensagem muito presente. A doutrina do arrebatamento da igreja não é baseado em um verso isolado da Bíblia. Por 2.897 vezes a Bíblia fala do arrebatamento ou de algum assunto que esteja relacionado com a doutrina do arrebatamento da igreja. Então, olhando para esses versos e observando a Bíblia que fala por tantas vezes sobre essa doutrina maravilhosa, eu comecei a ler a Bíblia e o Espírito Santo me orientou a falar sobre 3 grandes verdades sobre o arrebatamento da igreja que nós precisamos estar atentos em todo o tempo. Lendo a Bíblia, eu entendi que dentre muitas verdades em relação ao arrebatamento da igreja, a primeira das 3 que quero citarmos nessa noite é que o tempo do arrebatamento da igreja está próximo. Eu sei que para algumas pessoas falar da proximidade do arrebatamento da igreja é um paradoxo. Talvez há quem diga: eu ouço essa mensagem há muito tempo e até agora Jesus não veio para arrebatar a sua igreja. Mas quero vos dizer, pela palavra de Deus nessa noite, que certamente Jesus voltará para levar a sua igreja para estar com Ele na eternidade. E nós estamos entendendo, pelo que compreendemos quando meditamos na Bíblia Sagrada, que o tempo do arrebatamento está próximo. Todos os sinais que evidenciam a proximidade do arrebatamento da igreja já se cumpriram. E o que me chama mais atenção ainda é que os sinais dados na Bíblia como sendo evidências da proximidade desse grande dia, além de já se cumprirem, o Senhor permite que eles se repetem. E quando esses sinais se repetem, é Deus se utilizando desses sinais para lembrar principalmente a sua noiva, dizendo: estou às portas, estou chegando para levar o meu povo para estar comigo nas mansões celestiais. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu encontro em vários momentos, principalmente nos evangelhos, nas cartas paulinas e também no Apocalipse, que Jesus certamente está próximo de arrebatar a sua igreja. Mas existe uma passagem da Bíblia que me atrai mais quando a mensagem é a proximidade desse grande dia. É quando eu leio São Mateus, capítulo de número 24. Quando lemos Mateus, capítulo de número 24, nós encontramos o próprio Jesus dando para os seus seguidores sinais que evidenciam a proximidade deste grande dia. E Jesus vai citar
diversos sinais. Jesus fala de fome, Jesus fala de pestes, Jesus fala de rumores de guerra, Jesus fala de guerras em vários lugares, Jesus fala da multiplicação da iniquidade, Jesus fala de terremotos em vários lugares, Jesus fala que na ocasião da proximidade desse grande dia, muitos iriam apostatar-se da fé. Jesus fala sobre isso. E quando nós lemos Mateus capítulo de número 24, nós entendemos, baseados em todos esses sinais que Jesus apresenta nesse capítulo da Bíblia, que o tempo do arrebatamento da igreja está próximo. Eu gosto muito da parte que está a partir do versículo de número 37. Quando eu leio o versículo 37 a seguir, Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, disse Jesus, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí eu, um pouco curioso, no primeiro momento, isso já há muito tempo atrás, quando parei para estudar esse texto, no primeiro momento não compreendi por que Jesus comparou a proximidade do arrebatamento da igreja com os dias de Noé. Então eu voltei para o capítulo 6 do livro do Gênesis, e quando lemos o capítulo 6 do livro do Gênesis, nós encontramos 3 grandes sinais que foram importantíssimos naqueles dias para Deus tomar a decisão de destruir todo o espírito que havia sobre carne na face da terra. Lendo o capítulo 6 do livro do Gênesis, nós iremos aprender que aquela geração ela foi marcada pela corrupção, ela foi marcada pela violência e ela foi marcada pela maldade. Davi Miranda, se nós olharmos esses 3 grandes sinais, violência, maldade, corrupção, nos dias de Noé, parece que estamos lendo o jornal de hoje de manhã. A corrupção, a violência, a maldade são coisas presentes em nossa sociedade, em nossa geração, exatamente como foi nos dias de Noé. Aí Jesus, em São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, ele acrescentou um sinal. Lá em Gênesis, Moisés fala de 3, Jesus acrescentou 1. Jesus disse que aquela geração, além do que nós sabemos, que era corrupta, violenta, maldosa, Jesus disse que aquela geração também era uma geração desapercebida com as coisas de Deus. Eles só estavam preocupados com as coisas deste mundo, não se interessaram pelo livramento de Deus, não se interessaram pela mensagem de Noé. Aí Jesus diz: eles estavam tão desapercebidos, eles estavam tão desatentos, que veio o dilúvio e todos foram destruídos. Olhando por este ângulo, podemos afirmar pela palavra de Deus que nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. Todos esses
sinais estão se cumprindo em nossos dias. Eu sei que o diabo não quer que a gente creia no arrebatamento. Eu sei que existem muitas pessoas que pregam contra o arrebatamento. Eu sei que existem muitos que não têm capacidade de crer na mensagem do arrebatamento. Mas mesmo que o inferno diga que Jesus não veio, mesmo que os ateus digam que Jesus não veio, mesmo que o cristiano diga que Jesus não veio, mesmo que os demônios digam que Jesus não veio, todavia a igreja de Cristo permanecerá com as suas mãos erguidas ao céu, dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Ele voltará para levar a sua igreja, porque o tempo está próximo. Olha o que a Bíblia fala, ainda mais sobre a proximidade do arrebatamento da igreja. Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 3. Diz a Bíblia: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Hebreus, capítulo 10 e verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 1. Disse Jesus: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para ninguém tomar a tua coroa. Romanos, capítulo 13, versículo 11, está escrito: é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Tem uma tradução que diz assim: é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós nos tornamos crentes. Olha mais, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, disse Jesus: eis que cedo venho, e o meu galardão está guardado para dar a cada um. 1 João, capítulo 2 e versículo 18, está escrito: é já a última hora. Eu gosto muito de observar primeira epístola de João, capítulo 2 e verso 18. Porque o que levou João declarar ser já a última hora foi exatamente os sinais. Ele observou os sinais dos seus dias e ele concluiu dizendo: filhinhos, é já a última hora. E quais foram os sinais? No caso de João, principalmente os falsos profetas. João observou que no seu tempo, muitos falsos profetas, que ele chama aqui de anticristos, no plural, fazendo menção aos falsos mestres. Ele disse que estes anticristos, que são falsos profetas, já eram realidade nos seus dias. E ele diz: e ainda, além dos falsos profetas, eu percebo a manifestação do espírito do anticristo. Aí disse João: por onde entendo que é já a última hora.
Jesus Cristo está voltando. Muito em breve, os céus se abrirá. E a igreja, assim como Cristo prometeu, subirá para estar com Ele na eternidade. Não é tempo de andar desapercebido. Não é tempo de andar desatento. É tempo de andar com a nossa cabeça erguida. E o cântico na nossa boca deverá ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem tem esse cântico de glória ao nome de Jesus nessa noite. Eu sei, me permita ser um pouco repetitivo, por favor. Eu sei que existem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, que têm dificuldade de compreender a mensagem do arrebatamento da igreja. Eu sei. Pastor Ivan, eu prego há 22 anos. A maioria das igrejas que eu prego, se eu pregar mais um dia, eu prego uma mensagem de arrebatamento da igreja. E existe, de uma forma geral, existe dentro da igreja dois comportamentos quando se prega a mensagem do arrebatamento. Existem umas pessoas que ficam extremamente preocupadas, incomodadas. Elas não ficam bem durante a mensagem do arrebatamento da igreja. É um sinal de que algumas pessoas não estão preparadas para esse grande dia. Mas existem aqueles também que, quando falam Jesus vai voltar, e a esperança dele é de glória a Deus. Aleluia. E se alguém perguntasse para mim, pastor, como será possível milhões e milhões de pessoas serem transladadas num piscar de olhos, conforme a Bíblia diz que será o arrebatamento da igreja? Talvez alguém tenha dificuldade de entender a grandiosidade desse milagre. Mas eu te respondo nessa noite, e a minha resposta começa a partir também de uma interrogação. Vamos lá. Por um acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Olha para mim. Deus é capaz de fazer coisas inéditas. E o arrebatamento nem é inédito. Porque Deus já ensaiou o arrebatamento 2 vezes. No primeiro ensaio, ele levou Enoque. No segundo ensaio, ele levou Elias. E no terceiro ensaio, ele vai levar noiva para estar com ele nas funções celestiais. Além do arrebatamento da igreja não ser coisa inédita, porque Deus já fez isso antes, nada é impossível para Deus. O Deus que vai arrebatar a igreja é o Deus que fez o relógio de Acais voltar 10 graus da hora que já tinha passado. Isso dá 42 minutos. O Deus que vai arrebatar a igreja é o Deus que parou o movimento da terra para o sol não se pôr e dar vitória a Josué. O Deus que vai arrebatar a igreja abriu 38 quilômetros no Mar Vermelho e manteve aberto por 12 horas para Israel passar. É esse Deus que vai arrebatar a igreja para estar com ele nas mansões celestiais. Aqueles que têm esperança já podem glorificar o seu nome nessa noite. O
dizer, pastor Isaac, que não é uma doutrina que eu vou dizer, é uma convicção pessoal. Eu acredito que muitos de nós nunca seremos sepultados. Eu acredito na proximidade do arrebatamento da igreja. Se não for com a gente, será com os nossos filhos, o mais tardar com os nossos netos. Primeiro, pelos sinais bíblicos. Segundo, por conta dos chamados sinais naturais. E quem diz isso não é o pregador com o tom de pessimismo. Não, senhores. Pelo contrário. Quem diz isso são cientistas renomados de todo o planeta Terra. Eles estão de acordo de que a Terra tende-se a piorar naturalmente. Que o mundo vai aquecer mais. Que ilhas vão desaparecer. Que cidades litorâneas terão dificuldade até o final do século XXI. Que até o final do século XXI pessoas vão se enfadar e morrer de calor. Quem disse isso é a ciência. E isso evidencia a proximidade do arrebatamento da igreja. É um sinal. Explica, pastor, vou explicar. Todas as vezes que o povo de Deus esteve próximo de um perigo muito eminente, Deus tirou, reservou e guardou o seu povo. No dia de Sodoma, antes que caísse fogo em Sodoma, Deus tirou Ló e a sua família. É um tipo de arrebatamento, tipologicamente falando. Nos dias de Noé, antes que Deus destruísse todo o espírito de vida sobre carne na face da terra, Deus ordenou que fosse preparada uma arca para salvar Noé e a sua família. E antes que venha uma grande destruição sobre a terra, Deus vai abrir os céus, a igreja vai receber corpo de glória, e o piscar de olhos vai subir para estar com Jesus nas mansões celestiais. Alama, querendo canta lama, querendo canta maia, querendo canta lama. Por onde conhecemos que o arrebatamento da igreja está próximo. Segundo lugar, o segundo sinal, ou a segunda verdade sobre o arrebatamento da igreja que quero vos pregar nessa noite é: o dia do arrebatamento da igreja será um dia desconhecido. Primeiro, o tempo está próximo. Segundo, o dia do arrebatamento da igreja é um dia que ninguém sabe. O dia do arrebatamento da igreja é uma incógnita. Aliás, tem alguém por aí que já agendou o arrebatamento da igreja umas 3 vezes e ficaram decepcionados. Porque está escrito na Bíblia, em São Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo de número 32. Não incomoda comigo não, porque eu prego ali na Bíblia mesmo, viu? Porque por mim mesmo não sai nada, tem que ser a Bíblia, que a Bíblia garante. Marcos 13, verso 32. Mas, é Jesus dizendo, daquele dia, olha aí que dia, está com inicial maiúscula. Não é qualquer dia, está falando exatamente do dia do arrebatamento da igreja, é um dia especial, é o dia. E ele diz mais daquele dia e hora, ninguém sabe. O dia é desconhecido. Ele diz no 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra
mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. O dia é desconhecido. Eu gosto muito de ler a palavra de Deus em Mateus 24, a partir do versículo 42. Jesus disse que, olhando para mim, que o dia do arrebatamento da igreja é semelhante à vinda de um ladrão. No primeiro momento, essa forma de falar assusta, mas quando você vai compreender, entender o texto, Jesus queria dizer que a maior arma que o ladrão tem não é aquele que ele porta na cintura. A maior arma que ele tem é a surpresa. Jesus nos alertou quanto à surpresa do arrebatamento. Aqueles que ficarem, pastor Ivan, não poderão se queixar que não foram avisados, porque nós estamos aprendendo. A primeira verdade é que o tempo está próximo, e nós agora estamos aprendendo que a segunda verdade é que, apesar do tempo estar próximo, o dia é um dia desconhecido. Tudo que precisar resolver tem que ser hoje. Não é nem amanhã não, é hoje. Toda pendência tem que resolver, é hoje. Porque hoje mesmo Deus pode abrir o céu. Hoje mesmo você pode receber corpo de glória, veste de glória, e o piscar de olhos subir para estar com o Senhor nas nações celestiais. Eita! Tem uma irmã que congrega, aonde pela vontade de Deus eu pastoreio. E um dia ela chegou na igreja brava. Ela disse: pastor, eu estou revoltada com os cientistas. O senhor acredita que eu vi no jornal que há tantos anos terá novamente um eclipse da natureza da que teve ontem à noite? E eu disse para ela: irmã, Deus deu sabedoria para o homem. Não se espante não, foi Deus quem deu. E através de cálculos o homem consegue chegar, e de fato, irmã, eles chegam com precisão, o dia e hora, que haverá sinais nos céus, na terra. Agora, o que ninguém pode dizer é o dia que Jesus vai voltar. A quem dera se esta festa nem chegasse ao final. A quem dera se nesse jubileu Jesus resolvesse buscar a sua igreja para estar com ele nas nações celestiais. Quem tem esperança de glória, quem tem esperança glorifica, quem tem esperança adora. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Vamos glorificá-lo, porque Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Terceira grande verdade, não são todas, mas nas três que eu separei para essa noite. A terceira grande verdade sobre o arrebatamento da igreja é que o arrebatamento da igreja será repentino. Vamos recapitular, por favor. Primeiro, está próximo.
Segundo, apesar de próximo, eu não sei o dia. E terceiro lugar, o evento em si será rápido. Não vai dar tempo passar aqueles atos do pastor. Não, senhores. Não vai dar tempo ligar para alguém para se reconciliar. Não, senhor. Não vai dar tempo procurar o gabinete da igreja para confessar aquele pecado. Não, senhor. A terceira grande verdade sobre o arrebatamento da igreja é que o arrebatamento da igreja será repentino. Aliás, olhando aqui, o próprio termo arrebatamento significa rápido. Significa tirar com rapidez. E aí eu observo 2 versos da Bíblia. O primeiro, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Paulo disse que o arrebatamento da igreja será na velocidade de um piscar de olhos. Pisca aí. Pronto, já foi. Já foi. 7 milésimos de segundo. Mas não fica só em Paulo. Jesus também falou. Quando lemos a Bíblia em Mateus 24, versículo 27, Jesus disse que a velocidade do arrebatamento da igreja será na velocidade de um relâmpago. Ninguém detém um relâmpago. Eu estava estudando sobre a velocidade do relâmpago. E eu aprendi que alguns cientistas, quando eles querem fotografar um relâmpago, geralmente eles usam um equipamento automático que dispara no mesmo momento do feito natural. Porque se eles forem confiar no dedo, aí vai ter muito prejuízo. Vai demorar de conseguir uma boa foto. Por que, pastor? Porque o arrebatamento da igreja, porque o relâmpago, ele é muito rápido. Agora olha aqui para mim. Eu tenho 2 filhas. A mais velha está hoje com 15 anos de idade. Quando ela tinha aproximadamente 3,5, 4 anos de idade, nós estávamos em casa em uma noite de tempestade. Muitos trovões, muitos relâmpagos. E clareava o quintal, a luz entrava pela sala da casa. E eu resolvi fazer uma brincadeira com ela. Ela sempre foi muito esperta, muito atenta. E eu esperei vir um relâmpago daquele que clareasse tudo. E quando veio bem fortão, eu disse assim para ela, para dar uma de bacana, né? Eu disse assim para ela, vai dar um trovão bem forte. Aí ela ficou. Daqui a pouco deu um trovão, que a sensação é que a terra estava tremendo. Então ela olhou para mim e disse, papai, como é que o senhor sabia que ia trovejar? Presta atenção, o trovão é previsível. Como é que o senhor sabia que ia trovejar? Aí eu dei uma de bacana, não expliquei logo na hora, deixei para mais tarde, para ficar com a moralzinha. Mas agora ela já aprendeu. Ela aprendeu, como vocês também sabem, que o trovão é o efeito do relâmpago. O trovão, na verdade, é o som do relâmpago. A diferença é que a luz propaga-se mais rapidamente e o som propaga-se mais lentamente. Então a luz chega primeiro e o som chega derradeiro. Aí eu achei isso interessante quando eu li Mateus 24, versículo 27. Jesus disse que o arrebatamento da igreja será na velocidade de um relâmpago. O evento primário. Se Jesus dissesse, o arrebatamento da igreja será
muita gente ia confessar pecado, muita gente ia ligar para se ajeitar com alguém, esperando o trovão, o segundo sinal. Mas Jesus não vem como um trovão, que é previsível, que você pode dizer que ele vai acontecer depois do relâmpago. Não sei se está dando para entender. Jesus vem no primeiro sinal, com o relâmpago. Ele vai arrebatar a sua igreja para estar com ele nas missões celestiais. Usando assim essa linguagem, quando o trovão chegar, quando o trovão chegar, nós já estaremos com o Cordeiro diante do seu tribunal. Oh, que diz esperança, glorifica a Deus nessa noite. E quando esse dia chegar, será o dia mais feliz de nossas vidas. Tem um versículo, pastores, irmãos, que eu gosto muito de ler e trago na minha esperança. Jesus disse que um dia Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Haverá um dia de cântico, haverá um tempo eterno de alegria, de gozo, nos tabernáculos eternos de Deus. Eu já estou encerrando. Quando esse dia chegar, poderá ser qualquer dia da semana, poderá ser qualquer hora do dia. Jesus Cristo, quando arrebatar a sua igreja, o seu povo vai desaparecer, como citamos em um piscar de olhos. Há de ser que o motorista crente vai parar no sinal vermelho, e o sinal verde vai acender, a luz verde acende, e ele não vai romper com o carro. Volta o vermelho de novo, verde, ele não vai romper. Então alguém, depois de muito buzinaço, vai descer, e quando chegar lá, que olhar, sem que a porta tivesse sido aberta, ele não estará lá mais, já foi, já está com o Senhor. A dizer que aquela irmã, que Jesus disse, um será levado, outro será deixado, caso um seja fiel e o outro não. A dizer que aquela irmã terá tratada, perseguida, porque o seu cônjuge não aceita a sua fé. A dizer que ele vai acordar em algum lugar dessa terra, e ele vai procurar sua esposa, ela não estará lá tão cedo, e quando for à porta estará trancada do lado dele. Jesus já veio, já voltou, já levou a sua serva para estar com ele nas nações celestiais. Vão tentar desvalorizar, vão tentar criar outra ideia, mas os próprios desviados sairão pelas ruas e dirão: foi Jesus. Ai, os desviados. Ai, daqueles que não estiverem preparados nesse dia. Ai, que eles irão para as ruas desesperados. E mesmo que as organizações mundiais tentam inibir a mensagem do arrebatamento da igreja,
organizações mundiais farão isso para ter uma ideia de quantos milhões desapareceram na Terra. Eu costumo dizer, pastor Ivan, que essa é a única lista de desaparecidos que eu quero que lá na classe do J esteja escrito entre os desaparecidos da terra em letras garrafais o nome Joelilson Pires Francisco. Sumiu também. Pode confiscar o carro dele, pode confiscar a casa dele, se tiver dinheiro no banco, confisca para o governo mundial, porque é mais um que não vai precisar. Narrando para vocês agora. No dia do arrebatamento da igreja, primeira coisa, Jesus vai se levantar do seu trono de glória. E ele sairá dos tabernáculos eternos de Deus e virá até as nuvens dos céus. Não virá à terra. Em lugar onde os olhos que estiverem aqui na terra não poderão ver. E ali Jesus vai implantar o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Enquanto aqui na terra, agora o texto original que lemos, o Espírito Santo é quem vai arrebatar a igreja. Ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Eu tenho essa esperança. Aí disse Paulo, conforme lemos, depois nós, os que tivermos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados enquanto Jesus nos ares, aonde Jesus estará no seu tribunal. Quando isso acontecer, nós vamos perceber algumas maravilhas. A primeira maravilha, nós vamos receber corpo de glória. Ô, gente, ele fala uma vitória dessa e você fica assim, é? Faz de conta que eu não falei. Primeira maravilha, nós vamos receber corpo de glória. É aleluia mesmo. É aleluia mesmo. Segunda maravilha, nós vamos receber vestes de glória. Terceira maravilha, minha santa, nós vamos receber uma pedra branca e nela estará escrito o nosso nome de cidadão do céu. Então agora nós temos corpo de glória, veste de glória, pedra branca, novo nome. Então agora o Espírito Santo nos colocará diante de Cristo no seu tribunal. Para que, pastor? Para que as nossas obras sejam julgadas. Ali ninguém mais pede salvação. Ali ninguém mais pede salvação. Mas as nossas obras serão julgadas individualmente para recebermos galardão.
quero estar lá nesse dia. Vai valer a pena pelo sacrifício. Queridos obreiros, imagine os senhores, quando nós estivermos lá, corpo de glória, verso de glória, novo nome, e Cristo nos chamando pelo nome. Isaac, orando, Senhor, apresente-se a mim. E as obras do pastor Isaac vai aparecer diante dele. Será julgado e por suas obras ele receberá a galardão. José Antônio Maria, apresente-se a mim. Então agora nós temos, olhando para cá, agora nós temos corpo de glória, veste de glória, Pedro branco e novo nome e galardão. Depois, se nós tivermos todos galardoados, fique em pé, por favor. Quem consegue ver pela fé, a sua mente é capaz de lhe projetar para o tribunal de Cristo? É capaz de lhe projetar para o tribunal de Cristo? Olhando aqui para mim, quando nós estivermos galardoados, então Cristo se levantará do tribunal e finalmente nos convidará para adentrar as mansões celestes. E aí, quando eu fui ler a Bíblia, eu aprendo que a Bíblia narra a entrada de Jesus no céu no dia do arrebatamento. Porque quando lemos Salmos 24, o salmista narra duas entradas de Jesus no céu. A primeira entrada é a entrada de Jesus no dia da ascensão. E de acordo com os teólogos, a segunda entrada é a entrada de Jesus no céu no dia do arrebatamento da igreja. Quem está a fim de exercitar a fé agora na esperança do arrebatamento? Olha o que diz a Bíblia: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E outros respondem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos ensaiar isso aqui? Como se Jesus estivesse voltando agora? Hein? Vamos ensaiar como se nós já tivéssemos de corpo de glória, de veste de glória, pedra branca, galardoado diante de Cristo, as mansões celestiais à nossa frente. Quando Cristo levantar do seu tribunal, alguém vai gritar. Eu acredito, não é doutrina, é convicção pessoal. Eu acredito que vai ser Miguel, porque o versículo 16 da leitura que fizemos, ele vai participar do arrebatamento. Então vamos sugerir que seja ele. Miguel então vai dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? Não é que não sabe. Mas sabe quando a gente quer negar o neném, que a gente fala assim: quem é o papai de neném? Só para ouvir dizer assim: é papai. Alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Só para ouvir a noiva, que eu creio que é a noiva que vai dizer, olhando para ele, redimida, purificada, abençoada, glorificada, dirá: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós vamos ensaiar. Eu vou fazer o papel de Miguel. Os pastores aqui, todos os obreiros aqui do púlpito, vão fazer o papel daqueles que interrogam: quem é o Rei da Glória? Ok? Quem é o Rei da Glória? Ok? E aí vocês, num brado, respondem. Pode apontar para o céu, dizendo: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Combinado? Combinado? Engraçado que o texto encerra com um selá. Existe
sessão parcelar: música e pausa. Se for música, deve ser o hino do Cordeiro, que depois disso a gente começa cantando e adentrando das emoções celestiais para estarmos com o Senhor no fim da eternidade. Vamos lá. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. aceitar, queridos irmãos, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não é evangélico, que não tem certeza dessa salvação e quer adquirir, fazendo um compromisso, uma aliança com Deus, levante-se do seu lugar, tenha coragem e venha aqui à frente, a igreja vai orar por você. Os céus é uma realidade.
passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Ele está voltando para buscar um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Não há que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos vocês. Meus irmãos, o nosso culto de missão que realizamos todo segundo domingo de cada mês, ele vai ser alterado em virtude do encerramento do nosso jubileu de diamante. Então nós vamos suprimir a atividade que temos do terceiro domingo, que seria culto com a participação dos jovens aqui na sede.